e passou a ser a carreira média. O que tem, obviamente, a ver com uma questão de justiça das pessoas receberem em base daquilo que contribuíram. Isto significou para uma parte quer dizer, significará para a nossa geração, naturalmente, uma pensão menor do que aquela que receberíamos pela fórmula antiga. Porquê? Porque as nossas trajetórias de salários são, por regra, ascendentes. Mas quando fomos ver as bases de dados, nós descobrimos uma quantidade muito significativa de pessoas para quem a nova fórmula era mais benéfica do que a fórmula antiga. E onde é que fomos apanhar esta gente? Por exemplo, no setor têxtil. Isto é, gente e gerações de portugueses que estavam em trajetórias profissionais decrescentes, do ponto de vista salarial. E não foi um caso, isto é, conseguimos sociologicamente e até geograficamente identificá-los. E por isso isto para dizer, se me permitem, no fundo, esta síntese desta boa notícia que não ajuda muito, é dizer que a situação é uma situação que o mercado de emprego paga em Portugal de forma muito significativa o facto de ter qualificações, vai continuar a fazê-lo, mesmo do ponto de vista comparativo, numa situação de crise como a que hoje estamos a viver, isso é muito evidente, e estruturalmente ela também tende a ser, porque o nosso gap em matéria de qualificações é um gap muito elevado. E por isso, como a quantidade é pouca, a quantidade de qualificações oferecida no mercado ainda continua a ser muito reduzida face às necessidades, e talvez este seja o último número que eu vos quero amassar, nós temos de ter sempre a noção de que quase 3/4 da nossa população ativa, cerca de 70% da nossa população ativa, não tem o ensino secundário completo. 70% da nossa população ativa não tem o ensino secundário completo. Por isso, isto dá-nos, grosso modo, qualquer coisa como pessoas com ensino secundário, com os antigos bacharelatos, com licenciaturas, com mestrados, com doutoramentos, são cerca de 30% da população ativa, por isso são cerca de 1,5 milhão de pessoas, num país global de 10 milhões, e se tirarmos aqueles que estão a trabalhar no Estado, nomeadamente como professores, que são, onde as qualificações são exigentes à partida, são de licenciatura como exigência à partida, nós estamos a falar de um universo de pessoas qualificadas no setor privado ainda muito reduzido para a dimensão do país. E por isso, esta era no fundo a primeira nota que eu vos queria deixar, é no fundo uma boa notícia, julgo eu, também julgo que não vos ajudará muito, porque vocês têm que lidar com os casos concretos da inserção concreta de pessoas num dia concreto, mas acho que é sempre importante nós termos esta perspectiva do ponto de vista do que é que cada um vale e não aceitarmos nunca o discurso, que é um discurso, na minha opinião, é um discurso em primeiro lugar errado, mas é um discurso também perigoso para o futuro do país, que é, bem, nós temos uma situação já com problemas de inserção de licenciados, logo não vale a pena investir nesta área, não vale a pena licenciarmos mais pessoas, não vale a pena qualificarmos mais pessoas, porque já estamos com problemas no mercado de emprego aqui. Esse discurso é um discurso perigoso, é um discurso falso, é um discurso que nos coloca ao país enormes dificuldades para o futuro, o que não significa que, obviamente, não temos que encontrar as respostas para as situações concretas dos licenciados concretos que hoje, no concreto, estão a sair das instituições de ensino superior e procuram uma inserção no mercado de trabalho. A segunda nota não trago aqui muito detalhada, eu creio que o Mário Centeno depois vos trará quais são, no fundo, as grandes dinâmicas que estão a acontecer do ponto de vista da criação e da destruição de emprego relativamente no nosso país, de forma muito telegráfica. Talvez as duas dinâmicas mais fortes e assim mais visíveis na última década são a queda muito acentuada do que são os empregos ligados no setor da construção e toda a área ligada à construção de todo o tipo, a queda também nos empregos ligados ao ensino, e aqui com o Estado a ter um papel muito importante nessa contração também decorrente do que é a alteração da estrutura demográfica dos jovens que hoje estão a entrar no sistema educativo, e depois duas tendências de criação, uma grande expansão do que é o emprego na área dos serviços de todos os tipos, serviços de natureza pessoal, serviços no turismo, serviços na saúde, serviços na terceira idade, e depois de forma transversal todos os serviços muito associados à inovação e à modernização do país e à modernização das empresas. São áreas de segmentos de crescimento que nós vemos transversalmente. É evidente que nós estamos hoje em 2012, 2011, no que é
uma circunstância de uma crise onde, no fundo, isto está a tremer e não sabemos bem ainda, nesta crise em particular, quais são as dinâmicas que se vão manter, no futuro. A segunda coisa que eu tinha para vos dizer eram, no fundo, as más notícias que vos ajudam ainda menos. As más notícias que vos ajudam ainda menos que estas. E são, basicamente, muitas das que temos ouvido falar. Isto é, 2012 vai ser um ano, não sei bem o adjetivo, mas escolham de péssimo para baixo, depois é uma questão de gosto. Ouve-se sempre muito, agora ouve-se muito na praça pública, a recessão não vai ser de 3%, vai ser muito pior e vai ser pior. Eu não sei o que é que vai ser, eu só sei uma coisa, é que ninguém sabe o que é uma recessão de 3%. Nós não a vimos. Eu nem creio mesmo que em 1975, e havia a desculpa porque o país estava parado, não é? E bem, não é? Não tivemos uma circunstância desta natureza, não tivemos. E por isso, toda a informação que nós hoje já sabemos é que o ano vai ser um ano extraordinariamente difícil. Não vale a pena estar a pensar que vai ser ainda pior, a não ser, porque isso depois nos ajuda, porque pensamos que vai ser sempre tão mal, que ele há de ser sempre um bocadinho melhor que isso e pronto, e ficamos satisfeitos, mas é uma questão de gestão de expectativas individual, cada um escolha como quiser. Uma recessão de 3% é algo que ninguém viu ainda. A nossa geração não viu seguramente, e também do que eu conheço das estatísticas não me recordo de nenhuma altura ela ter acontecido. A segunda notícia, que no meu entender é mais deprimente ainda que esta primeira, é que, em minha opinião, a saída desta crise em que nós estamos confrontados não está nas nossas mãos. Não está nas nossas mãos. Não está nas nossas mãos, não começou em Portugal, não vai acabar por Portugal, isto é, não vamos ser nós o motor da saída desta circunstância, e nas mãos de quem está, se me permitem esta franqueza, o que nós temos visto é disparate atrás de disparate. E esta crise não é uma crise que esteja nas nossas mãos, porque esta não é uma crise, e aqui entraremos provavelmente em alguma polémica, embora não seja um aspecto central da nossa sessão de hoje, esta crise não é uma crise de origem portuguesa. E é uma crise hoje que é reconhecidamente uma crise da zona euro, eu podia talvez de forma muito telegráfica pontuar a razão. Nós, quando em 1996, a partir de 96, 97, quando se tornou muito claro que Portugal estava na zona euro, nós passamos a beneficiar, no fundo, qual foi o negócio económico que foi feito. Nós passamos a partilhar uma moeda, por isso deixamos de emitir moeda, passamos a ter um banco central comum e, a partir dessa altura, os mercados internacionais que financiavam o país acreditaram, em Portugal e em todos os países que entraram na moeda única, de que isto era uma moeda forte, até se mostrou mais forte do que o antigo marco alemão, e por isso começaram a emprestar dinheiro a taxas de juros muito baixas. E fizeram isto generalizadamente em toda a Europa. Fizeram isto em Portugal, fizeram isto em Espanha, fizeram isto em toda a gente. Basicamente o que nós assistimos foi um movimento de passagem de capitais do norte da Europa, dos países sedentários, países como a Alemanha, países como a Finlândia, países como a Áustria, um pouco a França, embora aí a França já em menor dimensão, em que os capitais vieram para os países do Sul em que podiam ter rentabilidades mais elevadas. Mas no fundo havia aqui um contrato de que não havia risco nas dívidas soberanas. E por isso é que os países gozaram todos de taxas de juros muito baixas. O que aconteceu, é evidente que os países do Sul endividaram-se muito, e na minha opinião só se podiam ter endividado muito, isto é, foi racional todos os países terem endividado, foi totalmente racional porque fez parte do contrato do euro, isto é, estarão aqui porventura várias pessoas com créditos à habitação, todas as pessoas que compraram créditos à habitação tomaram decisões racionais. Era absurdo não o fazer mediante as taxas que eram propostas e os custos dos arrendamentos. É tão simples quanto isto. E toda a gente era solvente. Não estamos a falar do problema dos bancos emprestarem dinheiro a quem não merecia, não. Estamos a falar em que emprestaram dinheiro a quem merecia, isto é, quem tinha condições para pagar. E por isso o que aconteceu no nosso país, como aconteceu nos outros países, foi uma resposta racional à nossa adesão ao euro. Agora, o que aconteceu depois da crise financeira que atingiu o mundo e depois a Europa, é que em 2010
A senhora Merkel tomou uma decisão quando o governo grego, quando estourou o problema na Grécia, a senhora Merkel tomou uma decisão que na altura não foi de forma nenhuma percebida no que é que era o seu impacto. E ao longo dos meses, e já lá vão quase 2 anos, não se tem feito mais do que ampliar os efeitos dessa decisão, talvez com exceção da última cimeira tomada. O que é que a senhora Merkel diz?